Bom dia, nenéns. Aqui tá rolando uma pegadinha pela internet do Grindr, que é... Pra quem não sabe o que é Grindr, ou Grindr, ou Grindr, é um aplicativo de pegação para pessoas homossexuais. Rola ali tudo também, né? Tem uns bissexuais, às vezes aparecem uns casais, às vezes aparecem umas mina trans e tal, mas no geral, assim, a proposta do Grindr no início, pelo menos desde o começo, era para o famoso homem com homem. E aí você faz ali sua descriçãozinha, cria o seu perfil. E diferente dos outros aplicativos, onde você precisa ficar escolhendo se você gosta, se você não gosta, ali você tem todo o menu, você já viu que você não gosta, bloqueios que você já viu que você gosta, bloqueios que você não gosta, ou deixa ele rodando e tudo mais, mas enfim, ele tem um barulho específico de notificação, que é um tururu. E esse tururu é a marca da prank que tá rolando aí, da pegadinha que as pessoas estão fazendo. Casais homossexuais botam esse barulho para assustar seus companheiros e dizer: olha aqui, eu estou no Grindr. E aí filmam a reação do parceiro. No começo você começa a achar engraçadinho, tipo, eu vou mentir pro meu namorado que eu estou traindo ele, ou que eu uso uma ferramenta que é sinônimo de traição e tudo mais. Lembrando que a gente vive numa sociedade monogâmica, que é apenas duas pessoas numa relação. Por isso acaba sendo motivo de piada, entendeu? É tipo, vou brincar com uma mentirinha que eu sei que vai ferir, que vai machucar, que vai provocar. E, enfim, ser humano, a gente vive da provocação e de criar estresse no outro, né? Infelizmente. Mas tudo bem. Esse negócio viralizou e aí um monte de viado postando essa piada e comecei a assistir alguns e aí fui vendo que o negócio começa a piorar, né? A gente começa a entrar em situações de abuso mesmo, de violência, aquela famosa frase, me dá seu celular, sabe? Tem gente que não entende isso como violência, porque entende que uma relação monogâmica exige, de certa forma, que você divida a sua história, a sua verdade, o que acontece com você, com o seu parceiro. Mas isso não acontece, porque uma relação monogâmica, você não pode dizer, na maioria das vezes, né, ou pelo menos isso acaba sendo problema, sobre os seus desejos, sobre os seus sentimentos de fato. Sabe aquele negócio, tipo, o que acontece dentro da minha cabeça é meu? Então, isso que acontece dentro da sua cabeça, essas coisas que você sente, você não vai poder dividir com a pessoa que você tem uma relação, porque os acordos que normalmente começam monogâmicos e depois tendem a serem abertos, principalmente nas relações homossexuais, eles acontecem porque... Vamos voltar a uma coisa que é todo um estresse lidar com isso, falar sobre isso, e eu tenho muitos amigos que sofrem com relações monogâmicas, principalmente os homossexuais. Os homossexuais eu acho que é até mais fácil quebrar isso depois, porque nós participamos de uma classe que já é marginalizada, as nossas relações já eram na encolha, já era escondido, porque, tipo, uma sociedade que não aceita os homossexuais, que criminaliza, que mata, que amarra na rua e chicoteia, como foi no decorrer da história, essa sociedade obriga esses indivíduos a terem suas relações escondidas, no mistério, na penumbra da vida, assim, na calada da noite. E aí é onde, assim, a gente não vai fechar os nossos desejos, a gente não vai parar de sentir o que a gente sente, então a gente vai viver de uma outra forma. Então você tem aí o sexo indo para lugares, o sexo escondido, sabe? O banheirão, você tem os parques, você tem as praias, você tem outros lugares onde as relações vão poder acontecer e existir sem que você morra. E a vida vai seguindo, a história vai passando, essas coisas vão melhorando, a gente sai desse tipo de relação, aí casamento gay, a gente começa a se assumir, todo mundo saindo do armário, sabe? Anos 60, anos 70, a gente entrando nessa necessidade de falar sobre sexualidade e todo mundo abrindo a cabeça e novos casais surgindo e novas formas de amor surgindo e aí poligamia e aí amores livres e todo mundo falando e questionando a monogamia, se ela é de fato legal ou não é. Eu tenho muita coisa pra falar sobre monogamia que não cabe num vídeo só. Hoje eu só vim falar sobre o Grindr, sobre essa piadinha do Grindr e como isso reforça esse estereótipo
de casal controlador, de que uma relação, ela precisa... você precisa saber o que tá acontecendo com o outro, porque senão tu tá sendo traído, sabe? A traição, ela não acontece só quando duas pessoas ficam. Ela pode acontecer também quando duas pessoas conversam, ou quando uma pessoa olha pra outra de um jeito desejoso, assim. Se você deseja outro corpo, isso já é o motivo da traição, porque isso diz que você não sente mais atração pela pessoa que está com você no momento. Que é uma grande mentira, sabe? A gente é ensinado a reprimir os nossos desejos para conseguir manter uma relação saudável sem muito conflito, porque um dos principais conflitos é o medo de perder o seu parceiro, porque você acha que o fato dele sentir atração por outra pessoa já é suficiente para você perdê-lo, entendeu? E não é bem por aí. Eu tive relações longas, mais de uma, e em todas elas isso foi um problema muito, muito grande, o ciúme. Eu particularmente odeio ciúme, acho ciúme tipo uma coisa doente, assim. Desculpa se você sente ciúme, eu também sinto e me sinto doente quando sinto. Eu acho errado. A gente precisa saber que monogamia não é uma coisa natural, é uma coisa completamente construída por nós seres humanos para conseguir adaptar o mundo, porque senão ia ficar uma loucura. Então, assim, vestígios do cristianismo, vestígios do capitalismo... se vocês quiserem se interessarem mais, quiserem falar comigo, eu tenho muita referência para dar sobre monogamia. Se você está sofrendo problemas com ciúme, com essa situação... Gente, não é legal. A gente precisa entender que não é legal sentir ciúme. E quando uma pessoa faz uma brincadeira para estimular, para fazer esse ciúme nascer na gente, é muito mais escroto. Isso pra mim é abuso. Isso pra mim é uma pessoa não respeitando o seu corpo e os seus sentimentos. Ela está instigando um sentimento ruim em você, que é o sentimento de ciúme, que é o sentimento de traição, que é o sentimento de rejeição, sabe? E para além disso tudo, a gente faz isso de humor, porque a gente tem mania de fazer do sofrimento do outro humor e piada. É uma coisa que eu já cansei de falar aqui sobre fazer, sei lá, piada com pobre. Quando você acha engraçado só o fato de ser pobre. Ou quando você faz piada com uma pessoa porque ela é feia, ou porque ela é deficiente, ou porque ela é preta, ou porque ela é afeminada, ou porque... Pra mim, isso é a mesma coisa. Tu usa de uma coisa que faz sofrer pra rir. E eu não acho legal isso. E aos amigos que estão fazendo piadinha com o Grindr, pra provocar os seus parceiros e dizer assim, olha aqui, eu tô te traindo. Brincadeira, não tô não. Só lamento, eu espero de fato que um dia vocês entendam o que é se relacionar com outra pessoa, por que a gente se relaciona, quais os problemas que acontecem dentro de uma relação, quais são as coisas positivas que você aprende numa relação e leva para outra, e quais são as coisas negativas que você deixa para trás e entende que foram problemas e não leva para as próximas relações, sabe? Porque eu acho que se relacionar é isso, é você estar sempre evoluindo e pensando sobre como é dois corpos se entenderem, sabe? A gente é muito único e muito específico, e o outro também. E juntar essas duas coisas muito únicas e muito específicas e fazer dar certo é um puta de um desafio. Então, assim, nessa quarentena, não fica fazendo o outro sofrer, não. Senta e conversa, fala sobre os seus desejos, fala sobre as suas vontades, abre o seu jogo e seja uma pessoa honesta, porque é o que mais falta nas relações, principalmente homoafetivas, porque a gente já vem a gente tem um histórico de viver na encoia, de certa forma. Mesmo se você tenha se assumido muito cedo, a gente, como gay, vive num mundo que obriga a gente a manter nossa relação escondida desde pequenininho. Então, assim, tenta se libertar disso. Não entra nessa onda não, que é muito ruim, é errada. Pelo menos, ao meu ver, só faz sofrer. Então, assim, desejo a vocês uma ótima quarentena. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus e não fica gerando, sabe? A gente não tá num momento que a gente pode sair pra se parecer... Para respirar, a gente tem que ficar em casa. E ficar em casa com alguém que acabou de provocar é muito ruim, muito desconfortável. Então, pra que isso, né? Vamos viver bem? Beijo e bom dia.